O Rogério Barbosa falou assim: historicamente, podia me dizer por que a região do Oriente Médio é tão conflituosa? Então, pensando nos tempos antigos, tem um fator que colabora para aquela região ser muito conflituosa. Uma coisa que colabora para regiões em geral serem conflituosas é você ter disputa de espaço e território, você ter muitos governantes, né, tentando fazer prevalecer o seu projeto de poder e a sua compreensão do que seria legítimo ele governar num pequeno espaço. Então, quando você tem essa situação, a tendência é que vários atritos se estabeleçam. Se você tem um grande império com uma administração centralizada, geralmente você vai ter menos conflitos desse tipo, porque você tem uma concentração de poder do aparato repressor, inclusive uma eficiência do aparato de repressão centralizado que impede sublevações, guerras civis, separatismos com maior eficácia do que se não fosse o caso, né? Do que se você tivesse vários governantes menores num pequeno espaço de terra. No caso ali, por exemplo, da região do Levante, né? Vamos até pegar um mapa aqui. Eu vou para a antiguidade, tá? Que eu prefiro. Aqui, por exemplo, você tem os reinos de Tiro e Sidom, você tem o reino de Israel aqui, ou de Judá, né? Onde está ao norte aqui Jerusalém. Os dois, na verdade, né? Aqui não está especificado, mas a gente poderia colocar, porque ele está especificando pelas cidades. Mas a gente poderia colocar aqui que a gente tem o Egito, aqui ele especificou, né? O reino egípcio aqui, gigantesco, muito poderoso, sem muitos conflitos internos por causa dessa questão da unificação. Alguns eventualmente aconteciam, mas era uma região pacificada, debaixo, claro, da possibilidade da violência, do monopólio da violência exercido pelo Estado, né, como diria o Max Weber, que foi citado já aqui também, né? Aqui a gente tem a região da Mesopotâmia, sempre é importante lembrar isso, né? A Mesopotâmia não é um reino, não é um império. Mesopotâmia é uma região entre rios, daí Mesopotâmia, né, que significa exatamente entre rios, que são o Tigres e o Eufrates. E essa região, ela em diferentes períodos da história, ela foi dominada por grandes potências também, que são as civilizações mesopotâmicas, como por exemplo a Suméria, a Acádia, a Síria, né? Então você tem essas grandes civilizações que dominaram, alternando, meio que alternando o poder, conseguiram dominar e controlar essa região toda em alguns momentos. Em outros momentos isso foi dividido, né? E você tem aqui nessa meiuca entre esses dois, entre a Mesopotâmia e o Egito, há vários reis que eram geralmente reis clientes do Egito ou da Mesopotâmia. Então, como você tem esses dois poderes gigantescos que fazem guerra um contra o outro, e você não tem a menor chance de derrotar nenhum deles, você se alia a um ou ao outro. Automaticamente você gera um inimigo do outro lado, né? Então, Judá mesmo se aliou em certos momentos ao Egito, em outros momentos a uma civilização mesopotâmica. Inclusive, esse é o motivo, muitas vezes, desses territórios terem sido invadidos, tanto Israel ao norte quanto Judá ao sul. Por exemplo, quando Judá decide se aliar ao Egito e isso gera uma resposta imediata da invasão por parte da Babilônia. Então mas aqui, enquanto isso, enquanto esses dois estão aqui dominando absolutos essas regiões, você tem vários conflitos entre esses pequenos reinos. Então, entre Tiro e Judá ou Israel, entre Sidom e Israel, e por aí vai, né? A região aqui da Fenícia, a região do Líbano, a região da Síria aqui, né? Mais ao norte, que às vezes fez parte de civilizações mesopotâmicas. Mas o fato de você ter essas várias pequenas potências, não tão potentes assim, gerava muito esses atritos locais. A mesma coisa aconteceu na Grécia antes do período de Alexandre, né? Porque você tem a Macedônia mais ao norte aqui, que nos tempos de Alexandre o Grande vai dominar uma vasta território, inclusive a Grécia inteira, essa parte de baixo aqui, né, da Península Balcânica. E nos tempos em que a Grécia era dividida em várias cidades-estado, em várias poleis, né, como Atenas e Esparta, por exemplo, que são os casos clássicos, elas guerreavam entre si muito frequentemente. As principais guerras que aconteciam, as principais guerras em que os gregos estiveram envolvidos, eram guerras entre gregos. Mas é porque eles não tinham essa concepção assim nacional de fazer parte de um mesmo reino. Eles tinham uma autonomia muito grande, né? Às vezes faziam alianças, como por exemplo teve a aliança
de Delos, né, contra Esparta e por aí vai. Mas quando você tem essa fragmentação do poder, a tendência é você ter uma frequência de conflitos muito grandes. É o que aconteceu, aproveitando que a gente está com esse mapa, é o que aconteceu na região dos Balcãs no início ali, da Primeira Guerra Mundial, que foi aqui que explodiu, né, o barril de pólvora. É muito parecido, né? O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Raramente eu falo disso, né? Mas na Primeira Guerra Mundial você tinha várias nações aqui, né, naquele movimento de nacionalismo, de definições territoriais, soberania nacional, etc. Você tinha várias regiões lutando por território aqui na Península Balcânica. Cada uma dessas regiões eram reis clientes, entre aspas, de grandes impérios, não o Egito e a Mesopotâmia, mas os ingleses, os franceses, os alemães e por aí vai, a Rússia. E aí, quando um começou a puxar a guerra com o outro, as grandes potências foram entrando nessa brincadeira e geraram uma guerra mundial, né? Que, claro, não dá para culpar só essa região. Claro que é um processo muito mais complexo e que já havia uma animosidade muito grande entre as próprias grandes potências mesmo, mas um fator que vai catalisar a eclosão da Primeira Guerra Mundial são essas disputas de pequenas potências, não tão potentes assim, e que ficam guerreando aqui, né, por espaços territoriais. Então, essa é uma explicação do porquê que essa regiãozinha aqui acabou acontecendo muitas guerras ao longo do tempo, né? Sem falar no fato que eu já ressaltei em muitas lives aqui também, que é que muitas vezes o Egito, para guerrear contra a Mesopotâmia, tinha que passar por aqui. Então, muitas guerras aconteciam contra o Egito porque o Egito estava passando o caminhão e vice-versa, né? A Mesopotâmia estava descendo aqui para guerrear contra o Egito, conquistar alianças aqui desses reis clientes, né? E acabavam gerando muitas guerras. Uma espécie de guerra fria também, a gente poderia comparar, né? Como se fosse assim, Estados Unidos e União Soviética ou vice-versa, que acabavam gerando muitas guerras aqui mais locais, né? E o Eragus mandou aqui um superchat, valeu Eragus aí pela contribuição, falou que, voltando a atribuir leis e ordens a deuses, nessas regiões existiam explicações mitológicas e religiosas para esses conflitos? Sim, excelente pergunta, né? Então, combinando os dois temas, os deuses sempre estavam na jogada. A Bíblia é um exemplo forte disso, né? Porque se você pegar principalmente os profetas, não só, pegar antes, se você pegar, por exemplo, por que que o povo liderado ali por Moisés guerreia contra os cananeus, segundo a história ali do Êxodo, ou melhor, né? Bom, as guerras estão mais no livro de Josué para frente, né? Tem batalhas, né, contra outros povos ali antes, mas as guerras de conquista de Canaã estão mais ali do livro de Josué para frente. Mas essas guerras é sempre Deus vai à frente do exército ou manda que seja aniquilado 100% um povo e não deixar sobreviventes. Ou então, quando o povo perde a guerra, é porque eles não foram com Deus, ou eles fizeram alguma coisa que, por exemplo, alguém roubou alguma coisa do templo. Tem uma história dessa, que é o pecado de Acã, se eu não me engano, que é um cara que rouba um negócio, aí tem um fracasso militar, e aí o pessoal vai investigar, usa umas artes divinatórias para descobrir de quem que era o culpado pelo fracasso na investida militar, e aí eles chegam nesse Acã e a família de Acã e o Acã e toda a sua família, acho que até o seu rebanho, são todos executados, né? Então tem essas histórias que dão uma dimensão teológica, sagrada e coisa do tipo às guerras. E no caso dos profetas, no livro dos profetas isso acontece muito também, porque a gente vê os profetas, como Isaías, por exemplo, como uma espécie de consultor ou de um conselheiro político. Então, Isaías diz assim: Assim diz o Senhor, não faça aliança com o Egito, isso não vai dar certo. Ou, assim diz o Senhor, os babilônicos são. Neles não se pode confiar. Coisas desse tipo. Estou tirando aqui, eu não vou dar um exemplo aqui específico, teria que pegar aqui, né? Mas assim, a ideia é essa, né? E nos profetas da Mesopotâmia, porque a Mesopotâmia também tinha profetas, você também encontra coisas no mesmo tom. Então, por exemplo, Haddad prometeu a terra tal ao povo é, da Babilônia, por exemplo, ou sei lá, os caldeus, e eles venceram, e por isso aquela terra
deve ser invadida, ou deve ser, ou por isso a vitória aconteceu nesse conflito, porque Haddad tinha a vontade de Haddad era de que essa terra fosse anexada, porque ela era legitimamente desse povo e não do outro. Tem um vídeo aqui antigo no canal, inclusive, que chama O que diziam os profetas da Mesopotâmia. É um vídeo antigo, muito pouco visto, mas é um vídeo que fala sobre essa questão dos profetas da Mesopotâmia. Vocês podem ver, eu mostro, né, o texto dos profetas da Mesopotâmia e faço algumas comparações com alguns trechos de profetas bíblicos, mostrando essas características comuns do fenômeno do profetismo na região do Antigo Oriente Próximo. Esse é um vídeo que eu gosto, inclusive, eu gosto muito desse vídeo. Talvez eu faça depois um remake, né, alguma coisa desse tipo, para não perder esse conteúdo. Porque os vídeos antigos costumam não ser muito vistos, e hoje, como o público do canal é muito maior do que inicialmente, seria uma forma de alcançar, né, esse público maior com esse conteúdo já abordado, mas aí eu faço, né, um remake mais elaborado, uma versão expandida, né, versão do diretor, mas é um vídeo que eu gosto. Quem tiver à disposição de ver o vídeo mais antigo, assista esse vídeo, o que diziam os profetas da Mesopotâmia. Então, sim, né, então existiam explicações mitológicas e religiosas para os conflitos militares. A própria Guerra de Troia, né, na Ilíada, é uma guerra que também tem essa. Segundo a explicação ali, é que os deuses eles queriam reduzir a população e fizeram isso por meio de incentivando uma guerra, fazendo que uma guerra acontecesse. É muito comum essa atribuição aos deuses de uma necessidade de redução populacional. O Atrahasis na Mesopotâmia também conta a mesma história, né? A história do dilúvio na história de Atrahasis tem a ver com a redução da população, né, humana. A Guerra de Troia é isso, os deuses criam, né, armam a coisa para gerar ali uma para gerar mortes e participam ao longo de toda a guerra. Então fazem tramóias, favorecem o exército, enfim, né, inspiram planos dos heróis e coisas do tipo. Então há sempre, os deuses estão sempre presentes, né, em todas as esferas, militares, políticas, econômicas, legais. Por isso que eu acho que o termo religião, pela carga que hoje ele tem, é um termo que eu costumo evitar, né? Porque ele não dá conta, muitas vezes, ele não transmite muito claramente essa ideia de que, na verdade, tudo era religioso, ou tudo estava associado aos deuses. Em todas as dimensões da vida estava o sagrado e o profano, se a gente quiser usar essas categorias, né, que o Mircea Eliade, por exemplo, sugere, e por aí vai. O Guilherme até pergunta aqui: só existe um Deus, ele serve para a guerra, ele serve para tudo? Eu não sei exatamente qual que foi o que passou exatamente na sua cabeça, mas a forma como eu entendi a sua pergunta é mais ou menos o seguinte: no monoteísmo é interessante porque o fracasso e o sucesso na guerra geralmente é atribuído a um único Deus, porque esse Deus ele é soberano sobre qualquer tipo de outra entidade, né? Então, por mais que se reconheça, por exemplo, algum tipo de existência de Haddad, por exemplo, o Deus de Israel é o mais poderoso. Você nunca, um israelita ou um judaíta nunca diria que eles perderam a guerra porque o Deus adversário foi mais forte que o deles, que é uma coisa que você encontra em outras culturas. Às vezes uma derrota militar é uma derrota também cultica. Muitas vezes um deus que você leva para a guerra e você perde a guerra, ele é abandonado. E você pode adotar um deus estrangeiro por acreditar que ele é mais forte, mais eficaz para empreendimentos militares. Então, em culturas politeístas, há muito essa oscilação, né, do prestígio, do status dos deuses e da admissão e rejeição de deuses decorrente de coisas que estão acontecendo no cotidiano, como as guerras. No caso do monoteísmo, se o exército que aquele deus representa, que é representado por aquele deus, né, ou que aquele deus está do lado, por exemplo, Yahvé, no caso. Yahvé é o deus ali dos povos ali que Moisés e depois Josué e os juízes e os profetas e os reis depois conduzem para a guerra. Se eles perderem a guerra, não dá para falar que foi porque Yahvé foi mais fraco. Então eles vão dizer, por exemplo, que Yahvé estava descontente com algo que aconteceu naquela sociedade. Por exemplo, quando os babilônicos invadem Judá e destroem o templo de Jerusalém, o que é dito? Que os pecados do povo eram tão grandes que Deus, o Yahvé, levantou uma figura poderosa em outra nação para destruir, como forma de castigo para aquele povo, e saiu do templo, que é a sua casa, né, a sua residência, como o templo é a casa dos deuses, eles abandonou o templo. Só por isso é que o templo foi destruído. Não dá para falar que o templo foi destruído com Yahvé lá dentro.
Seria absurdo, teologicamente falando, né? Então há toda, claro, sempre essa elaboração, né, religiosa e teológica sobre todos os eventos, principalmente os principais eventos. Um evento trivial do tipo assim, tropeçou num graveto, você não precisa atribuir aos deuses necessariamente, mas uma doença muito grave é atribuída aos deuses, um infortúnio numa guerra, numa transação comercial, num empreendimento comercial, ou coisa do tipo, geralmente era atribuído aos deuses. Né? Então, por isso você tinha que sempre. É uma sociedade cheia de deuses e os deuses estão presentes o tempo inteiro. Então, você tem que propiciar sempre os deuses. Dar a oferenda direitinho, fazer os ritos direitinho, queimar holocaustos, é, incensos, né, para criar um ambiente agradável para aquele Deus, criar um templo que seja bonito, imponente, cheio de tesouros, né? Você tem que agradar os deuses que, afinal de contas, são quem estão por trás das cortinas, por assim dizer, né? Manipulando várias das situações que acontecem no cotidiano. A vida pré-moderna, de uma certa maneira, em geral, e ainda hoje, né, para muitas pessoas, ela passa sempre, em todo momento, por uma relação com o sobre-humano, né? Enfim, acho que eu fiquei muito tempo já nessa pergunta, né?